compondo aqui a mesa com a gente. Chamar também o companheiro Edilson Gracioli, representante da ADUFO, para estar compondo aqui com a gente esse trabalho. E tem representante do DCE na plateia? Não tem. Ficaram de mandar representante também do DCE. Se caso chegar, a gente chama para a mesa. Bom, para dar início aqui à apresentação, vou passar a palavra para o nosso companheiro Paulo Henrique, que vai estar fazendo uma apresentação. Então tá bom. Vamos passar a primeira palavra para o nosso companheiro Edilson, para estar fazendo a apresentação dele. E em seguida, após a apresentação do Edilson e a apresentação do Paulo, a gente vai estar abrindo para debate, para perguntas, para a gente dar continuidade aqui. 45 minutos. Eu te aviso com 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. A ADUFO gostaria inicialmente de agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estarmos aqui. Nós continuamos a estreitar o relacionamento com as entidades dos demais segmentos. Essa é uma aliança estratégica e nós nunca nos furtaremos a dar alguma contribuição. Gostaria de dar alguns esclarecimentos iniciais. O primeiro deles, que a minha fala estará pautada naquilo que tem sido deliberação de congresso do movimento docente, muito próximo, pelo que eu vi aqui, da avaliação do estado ligeirinho de vocês. E dizer também, como último esclarecimento preliminar, que nós tentamos fazer com que o nosso representante nesta mesa fosse o professor Leonardo Barbosa, que é do meu departamento, do Departamento de Ciências Sociais. Ele pesquisa a reforma do Estado. Ele esteve, no final do ano passado, numa reunião do setor das federais do nosso sindicato em Brasília, fez um seminário sobre reforma do Estado, muito competente. Eu quero, inclusive, indicar e recomendar que vocês avaliem a possibilidade de tê-lo numa atividade não só sobre a SMP, mas em aspectos relacionados à reforma do Estado. Por que ele não pôde vir? Porque ele está, nesse momento, no Cefet-BH, fazendo um debate exatamente sobre reforma do Estado, né? Bom, então, é uma satisfação estar aqui, ter ao lado o Paulo Henrique, que antes de nos conhecermos da militância, foi meu eletricista, porque eu de fio elétrico são aquele que tem a parte de dentro e a parte de fora, né? E eu também quero dizer que a minha fala não significa uma oposição sistemática ao governo Lula. Não acho que há uma plena sequência entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, portanto, não, por favor, não me coloquem esse clichê. E também não significa deixar de lado a crítica àquilo que no atual governo, digo atual, porque trata-se do terceiro mandato do mesmo agrupamento, tenha de equivocar. Acho que é muito importante que as entidades tenham autonomia frente aos partidos, frente aos governos, e que possam pautar temas que por vezes comportem visões diferentes. Então, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre essa MP um pouco antes do convite que chegou à ADUFO. E eu quero, antes de falar especificamente dela, eu acho fundamental que a gente se debruce sobre a MP e pontue aquilo que ela tem de problemas, de implicações, como diz o material de vocês, de aprofundamento de uma lógica, de uma certa concepção do Estado, que a gente entenda em que contexto geral ela se insere. Acho que nós não devemos ter grandes ilusões
quanto aquilo que tem predominado no Estado brasileiro. O Estado brasileiro está muito longe de ser uma esfera efetivamente pública. E aqui a gente poderia abrir uma discussão teórica que não vem ao caso, mas eu resumo, dizer, confundir Estado com coisa pública é uma forma de desconsiderar que numa sociedade capitalista o Estado tem determinações capitalistas. Porém, isso não deve servir de impedimento para que os setores sociais comprometidos com os interesses da maioria social, que é formada por trabalhadores e trabalhadoras, tensionem o Estado numa direção de garantia de direitos, de ampliação da presença do Estado nas chamadas áreas sociais, educação, saúde, previdência. E é nesse contexto que aparece algo, e aí sim, com algum grau de continuidade do período anterior ao governo Lula e do próprio governo Lula. Do que é que eu estou falando? Para que sobrem recursos para o capital financeiro, para pagar a dívida interna, pagar a dívida externa, remunerar a fração financeira do capital, não pode haver